Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Isaura, onde ela continua a responder as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, o link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Bom proveito! Quando que você entendeu que você tinha tido uma experiência de quase morte? Não foi logo, porque entretanto eu depois recuperei, né? Quando eu tinha os 17 anos. Pronto. Recuperei e quando o tempo foi passando eu comecei, mas não demorou muito eu a pensar nisso, porque, sei lá, umas semanas, não sei, ou uma ou duas, não faço ideia, já foi há muito tempo, mas eu sei que toda a vida, a partir daí, nunca mais me esqueci disto, destas situações. É muito comum as pessoas que passam por uma EQM acharem por muito tempo que foi uma coisa só delas, não entenderem que muitas pessoas passam por isso. Quanto tempo demorou até você descobrir que isso era uma coisa que acontecia com outras pessoas? Eu já há uns tempos que andava a pesquisar sobre isso, mas nem sabia que se chamava EQM. Só eu pesquisava coisas do tipo experiências com a morte, ou coisas assim, com estes títulos, não é, na pesquisa. Até que descobri a experiência quase morte, para mim eu acho que foi. Porque, pronto, não há explicação. Nem em sonhos, nem em qualquer situação eu ia imaginar coisas assim, ou... Você comentou numa conversa antes, na nossa entrevista, de que um médico achou que você talvez tivesse tido uma parada cardíaca. Sim, porque o potássio em excesso no corpo, que nós insuficientes renais que fazemos diálise podemos experimentar, é que uma das situações é que provoca paragem cardíaca, não é? Porque se paralisa os músculos, o coração é um músculo, logo nós temos esse problema, porque nós não eliminamos, não urinamos, não é? Fica cá tudo e qualquer coisa que esteja em desequilíbrio, em excesso, é prejudicial. O potássio provoca paragem cardíaca, sim, em altos níveis, claro, em altas concentrações. Ele comentou com você que você pode ter tido uma rápida parada. Comigo não, isto sou eu que penso, porque é o que é. Porque se eu tinha o potássio a 9 e qualquer coisa, isso já é, eu sei que é um indicador de que o potássio está altíssimo, altíssimo. Qualquer insuficiente renal sabe um bocadinho ler umas análises que frequentemente fazemos, não é, mensalmente, e que aparecem estes valores, e pronto, e um potássio de 9 e tal, no meu corpito pequenito, era muito. Agora vamos começar a perguntar sobre a sua experiência de quase morte. Você comentou que você logo viu uma escuridão, mas que você não perdeu a consciência. É como... Isso que eu queria entender melhor. Não teve uma passagem, foi uma coisa contínua? Completamente contínua. Eu vi tudo escuro, mas não é tipo um apagão de não me lembrar, não é? A cabeça, a mente estava sempre a acompanhar. Nunca houve uma paragem. Aí você falou sobre, será que eu vou ficar a eternidade nessa escuridão? Então eu queria te perguntar sobre eternidade. Você tinha um pensamento de que ao morrer você ficaria uma eternidade em algum lugar, sem mudança? Sim, eu pensava que sim, que era ficar para todo sempre ali.
no nada. Mas ao mesmo tempo você descobriu, indo para lá, que não era assim, porque logo mudou na hora que você pediu ajuda. Sim, sim. Então eu aproveito para perguntar sobre o tempo. Você sentiu o tempo lá como você sente aqui? Não, eu não sei se foi muito tempo, se foi pouco tempo. Parece-me que foi pouco, mas não sei. Não tenho noção se foram minutos, se foram, não sei, não sei, não sei. E com relação ao espaço, você falou que à esquerda estavam esses vultos e os seres de luz apareceram à sua direita. Eu pergunto, você sentia que você precisava, mesmo não percebendo o seu corpo, você precisava como que se virar para a esquerda para enxergar, se virar para a direita para enxergar, ou você tinha uma visão para todos os lados ao mesmo tempo? Pois, é assim, conforme eu estava a olhar para os seres da esquerda, os escuros, quando pedi ajuda, olhei logo porque sabia que estavam a aproximar-se aqueles seres luminosos. Portanto, era como se eu visse um bocado tudo à minha volta, não sei, uma coisa assim. Tá, você não tem essa certeza de como você sentia o espaço, se você precisava virar ou se você via tudo ao mesmo tempo? Não sei, ou eu focava mais numa situação, depois noutra, não sei, mas só sei que imediatamente dei conta que eles apareciam ali. Sobre esses vultos, eu sei que você não os viu, você sabia que estavam dentro daquela escuridão, né? Mas você diz que não eram pessoas. O que significa o não eram pessoas? Porque os seres luminosos, eu distinguia mais a forma humana neles. Os braços, tipo a manga, a veste. E os outros era como se fosse assim, não sei, assim umas coisas altas, umas baixas, umas muito pequeninas, outras, mas tipo assim, não sei explicar. Eram menos definidos na sua forma? Sim, exatamente, assim, uma forma assim, mas escura, não conseguia perceber neles nem braços, mas entretanto aconteceu aquela situação de parece que algum me puxou pelo braço para eu ficar com eles. Eu pergunto a você, nesse local, antes de ver os seres de luz, quando você estava com esses vultos, você sentiu a temperatura mais quente, mais fria? Como é que era? Ao pé desses escuros eu sentia muito frio, um desconforto enorme. Eu sei que você escutava murmúrio. Fora isso, tinha algum outro tipo de som antes de você ouvir um deles falar? Já que está aqui, fica cá. Você ouviu o murmúrio e essa voz. Nada mais. Mais nada. E cheiro? Você sentia algum cheiro? Não, cheiros não. Em nenhuma situação, nem antes nem depois. Não, cheiros não. Esse vulto que falou para o outro, já que ela está aqui, ela fica aqui conosco. Essa voz parecia humana? Sim, parecia porque eu distinguia bem o que ele dizia e parecia humana, sim. Se era homem, mulher, não sei. Mas eram assim murmúrios, não era bem um falar audível, não, era assim um murmúrio e no meio daqueles murmúrios eu percebi este mais intenso, este mais elevado. Aí você diz que percebeu uma luz muito pequena ao fundo, que você só via que era luz. Mais tarde você percebeu que pareciam ter outras pessoas lá. Nesse momento a luz já estava mais perto, certo? Mas isso era outra luz. Aquela primeira que eu tinha visualizado, entretanto, parece que deixou de existir. Deixou de existir quando os outros apareceram, os luminosos, e entretanto, quando eu me vinha embora, é que apareceu uma outra luz, tipo a iluminar um espaço, mas não via paredes, mas parecia um espaço. Então não era a primeira luz, aquela primeira luz você deixou de ver,
Depois que surgiram os seres de luz, perto do momento de ir embora, que você notou essa outra luz. Sim. Parece que do sítio de onde eles tinham vindo, mas só apareceu mais tarde, quando eu já vinha embora. E o que você via lá? Me detalhe um pouco mais. Eu não sei, eu tinha um sentimento de que havia ali alegria e que havia ali alguém, gente, pessoas. Mas eles não me deixaram ver mais nada. Não me deixaram ver mais nada. Você tentou perguntar para eles? Sim, porque ele disse, então, mas e ali nada, porque ele depois virou-me e mandou-me à minha vida. Esses seres de luz sempre foram gentis com você, mesmo na hora de, vamos dizer, empurrar você para voltar. Não era um empurrar, era um encaminhar, mas com alguma intensidade, entre aspas, para que eu fosse mesmo, porque senão o meu corpo ou a minha mente, não sei o quê, ficava ali, não é? E eu não saía dali, porque eu não sabia por onde tinha vindo, e ele diz, é por ali, pronto. É como quem diz, é por ali, vai. E eu vi. Aí você olhou para onde ele disse que era? Ou simplesmente na hora que ele falou isso você já acordou no corpo? Ele simplesmente, conforme me, digamos, empurrou, não é? Conforme ele me fez este movimento, eu acordei logo, quer dizer, a minha mente já estava ali no quarto. E você não se sentiu, portanto, reentrando no corpo, nenhuma situação? Eu senti aquele peso que ele disse, conforme quando acordei, que me tinham, parece que posto aqui um peso, a minha cabeça até fez assim um bocadinho para baixo, o corpo, o tronco, e depois, claro, ergui-me, parece que tinha levado ali assim, com um saco em cima. Você faz hemodiálise já há muitos anos, muitos e muitos anos. Você, quando estava lá, você sentia diferente a sua disposição física, digamos assim? Tinha nada a ver. Não tinha nada, não tinha dores, nada. O que mais que você sentia? Você sentia... Ao chegar à escuridão, a primeira coisa que eu senti foi paz. Mas depois é que veio a ansiedade, aquela preocupação, mas eu vou ficar agora aqui para sempre. Mas a primeira sensação que eu tive foi de paz, de libertação, sei lá, de tudo. Porque diálise é muito sofrido, sabe, Carlos? É muito sofrido. E parece que lá, eu muitas vezes penso, quando eu for para lá, isto acaba tudo. Vai ser bom. Por aí. Você sentiu alguma familiaridade com algum ser durante a experiência de quase morte, ou com os vultos, ou com seres de luz? Não. A voz do ser que perguntou a você se você queria ficar ou não, era humana também? Era. E era masculina ou feminina, você consegue dizer? Eu percebi-o perfeitamente. Eu penso que seria homem. O de trás não sei, o de trás nunca falou. Eu sei que os seres de luz apareceram logo depois que você fez um pedido. Me fale de novo sobre esse pedido com mais detalhe. Eu pedi, alguém me ajude. Eu preciso de ajuda, por favor, alguém me ajude. Não foi para ninguém específico, não foi para Deus, não foi para nada. Foi para algo superior que eu sabia que existia. É muito interessante, eu queria apontar aqui que, tanto em entrevistas que eu fiz, como também em muitas leituras sobre experiências de quase morte que ocorreram, que foram descritas em livros, normalmente escritos por médicos, que em todos os casos que a pessoa, não importa onde ela esteja, quando ela pede essa ajuda, a ajuda vem. Isso é uma coisa que estatisticamente é muito forte para mim, porque em todos os casos isso aconteceu. Ah, é?
não sabia. Esses dois seres que surgiram muito altos, que altura seria? 2 metros e tal, 3, para aí. Você disse que não via o rosto, mas que... Eram mais altos que eu, mas também não eram torres, não é? Mas muito mais altos que eu. Você disse que pareciam sair até chamas da... Sim, das vestes deles, do rosto, não sei, era assim uma coisa... Não era uma luz estática, era uma luz flutuante, como se fosse chama. E aí você ouviu dentro da sua cabeça, então você não quer ficar aqui. Exato. Ou seja, eles sabiam que não era o seu momento, mas deram a você a opção de ficar, de voltar, digamos assim, mesmo não sendo ainda o seu momento. Eu pensava que eles não me deixavam vir. Você achou que você teria morrido e que ia ficar lá. É porque eu sabia que tinha feito asneira. Porque eu fui comer uma coisa que sabia de certeza que me ia fazer muito mal. Eu podia morrer. E eu estava muito receosa deles não me deixarem vir. Quando você voltou se sentindo tão mal quanto antes ou foi diferente? Mal como? Aquela fraqueza. A estupidez que eu fiz. Isso. De ter comido aquilo que não devia. Mas você voltou se sentindo muito mal ou você voltou se sentindo melhor? Mas já não me sentia mal, não. Quando você estava lá, você disse que você se sentiu em paz. Sim. E que primeiro você parecia estar se aproximando daquela luz, daquela primeira luz, mesmo sem fazer força. Exato. Você não sentia ter corpo. Exato. Apesar dos vultos, você sentir que pegaram em você. Na minha mão, sim. Você falou num outro momento que você sentia que os seus maxilares estavam duros, imobilizados. Mas você... Porque eu queria falar com a boca, mas não sentia a boca, não sei, não saía nada. Por isso eu só tinha olhos, só ouvia. Mas o que você pensava, eles escutavam. Sim, pois. Ou seja, na verdade, você sentir que os maxilares estavam imobilizados é uma forma de você dizer que você não sentia a existência dos maxilares. Exato. Eu só via e pensava, mais nada. Quando você viu esses seres, você se sentiu conectada a eles de alguma forma? Os escuros. Tanto eles quanto os de luz. Os escuros não. Eram completamente... Eu só pensei que aquilo que era o inferno, que eu ia ficar ali no inferno. Quando você viu seres de luz, você se sentiu conectado a ele? Senti-me confortável, senti-me, não sei, como se fossem familiares, mas eu não os conhecia, não é? Mas como se fossem meus amigos, digamos, como se só quisessem o meu bem. Antes dessa experiência, você tinha medo da morte? Ah, sim, tinha. Só que eu quando fiz a asneira de comer o que comi, foi porque eu estava muito cansada de sofrer. Muitas agulhas, muita dor, muito... Foi assim num momento mau, não é? Mas mesmo assim eu tinha medo de morrer. Tanto que eu não queria que eles não me deixassem vir. Eu queria voltar, mesmo assim. Hoje você ainda tem medo? Não. Eu só tenho medo de ter que sofrer muito para lá chegar. Desculpe, pode falar de novo? Hoje só tenho medo é de ter que sofrer muito para lá chegar. Você disse de uma forma que eu entendi que ao comer o amendoim, você estava sabendo o que você estava provocando. Por isso eles podiam não querer que eu voltasse, porque eu me portei mal. Quando você chegou lá, quando a sua consciência continuou, mesmo você vendo a escuridão, isso foi uma surpresa para você? Foi. Foi porque aí eu percebi, afinal, alto lá, isto não é só escuro. Há aqui alguma coisa, há aqui alguém
mas isto também não pode ser para mim, eu não quero ficar aqui, pode ser que, pronto, que seja mais alguma coisa. Fiquei depois a pensar que poderia haver coisas boas também, não só aquilo. Aquilo deu uma sensação que se calhar era inferno, nós chamamos inferno, mas era o destino de algumas almas, talvez. Indo agora para a segunda experiência que você teve, essa força que fez com que você fosse até a sua prima, num certo momento, você ouviu uma voz para você não ter medo, ficar calma. Essa voz tem algo a ver com as vozes que você escutou na primeira experiência? Não sei, mas eu hoje em dia penso que se calhar pode ser. Como eu senti um de cada lado, possivelmente podem ser os mesmos seres da outra vez e que se calhar me acompanham, não sei. A voz era da mesma forma masculina? Era. E ao chegar perto, você sentiu alguma coisa de comunicação com a sua prima? Não. Só olhei para o rosto dela, pus a minha mão na mão dela para me despedir e regressei ao meu lugar. Mas que senti que era estranho e que alguém me quis ali, sim, porque era essa a minha vontade, não é? Isso eu senti. A voz falou: tenha calma, eu estou aqui. Sim. Ou seja, tinham dois segurando você, mas só um deles falou com você. Só um deles falou do lado direito, sim. E você sentia calor quando eles estavam pegando você, como você sentiu durante a experiência de quase morte? Não senti frio nem calor. Senti-me bem. Eu era muito assustada com tudo aquilo, não é? Mas senti-me bem. Sabia que não me estavam a fazer assim mal, mas demorou a perceber isso, porque eu no início pensei o que é que se passa aqui, não é? Mas não via ninguém, o meu rosto nem sequer mexia, eu estava completamente tensa. Você comentou com alguém isso que aconteceu? Com a minha mãe e com a minha tia, a mãe da minha prima, faleceu. E o que elas acharam? Isso é da tua cabeça. Agora eu vou pedir para você deixar uma mensagem concentrada para todos nós, para todas as pessoas que conhecerão a sua história. Depois desse aprendizado que você teve, qual é a essência que você quer que nós tenhamos em nosso coração para viver? Apesar de muitas pessoas sofrerem muito, eu falo por mim porque eu acho que já sofri muito e vou continuar a sofrer. Às vezes apetece desistir, às vezes apetece, sei lá, mas acho que vale sempre a pena estarmos cá, porque afinal de contas este mundo é bonito. É bonito, há pessoas bonitas, mas é assim, é porque tem que ser. Eu acho que é porque tem que ser, porque senão eu com 17 anos já podia ter ido embora e se ainda cá estou é porque alguém me quer cá. E tal como eu, toda a gente, não é? Se estamos cá é porque nos querem cá. E em relação ao medo da morte, eu acho que não é preciso termos assim tanto medo como isso. Segundo as minhas experiências, eu penso que vai ser bom. Vai ser bom, vai ser tranquilo, mas lá está. Acho também que devemos procurar sempre ajudar o próximo o máximo que conseguirmos. Eu tenho feito isso conforme eu consigo, conforme eu posso, nem que seja uma palavra amiga, qualquer coisa, enfim. E medo da morte, não. Como eu já disse, eu tenho mais medo de chegar lá, de sofrer muito para lá chegar. De resto, acho que não devemos ter esse medo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos.
toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?